A posição de goleiro é uma das mais ingratas que esse mundo já viu. Você pode fazer a melhor das defesas, pode fazer o maior do espetáculo. Se as coisas não ocorrerem como imaginado, você vai pra rua. Ou até mesmo pode não ir pra rua, mas vai ser completamente escorraçado por aqueles que acompanham o esporte mais popular do planeta. Não à toa, muitas das vezes, goleiros são crucificados e perdem toda a sua carreira em prol de críticas pesadas e algumas delas justificadas. E certamente um goleiro brasileiro que tem uma repercussão um pouco controversa aqui no Brasil é o Alisson. Alisson Becker, goleiro do Liverpool desde o ano de 2018, já está no clube há mais de 5 temporadas. E o que não se pode dizer, claro, é que ele é um goleiro comum na Premier League. Praticamente em todos os números e recordes, ele se torna consolidadamente o principal goleiro de lá, tanto em números como também em construção de jogo. Até assistências e gol ele já fez. Mas quando esteve representando a camisa da seleção brasileira, os fracassos em Copas recaíram em cima dele. E muita gente falou categoricamente que o Alisson não é goleiro para a seleção e que a culpa é toda do goleiro gato, como o galanzão é conhecido por aí fora. Mas tirando a brincadeira e falando o contexto sério, uma grande atuação do Alisson surpreendeu o planeta e fez inclusive com que Jürgen Klopp falasse um pouco e desabafasse sobre o que o Alisson Becker representou para a equipe dele. E aí que vem o debate: será mesmo o Alisson goleiro superestimado? Ou na verdade o contrário? Se inscreva no canal, deixa o like e veja como a mídia gringa reagiu a uma atuação fantástica de Alisson Becker. Por muitos e muitos anos, o Liverpool foi dominador. Na realidade, vamos combinar que segue muito bem, mesmo não conseguindo a classificação para a UEFA Champions League, com uma temporada passada um pouco tanto quanto desastrosa. Os Reds ainda assim conseguiram o 5º lugar numa Premier League que não é fácil e que qualquer deslize faz você perder a vaga para qualquer time, pois afinal de contas o Manchester City, campeão, foi em primeiro lugar com muita folga, e outras equipes sem sucesso vieram atrás de tentar o título, dentre elas o Arsenal, que acabou pipocando no caminho. E com certeza você precisa admitir que quando o City e Liverpool disputam o título da Premier League, a coisa acirra muito mais. É sempre aquela briga, vai ou não vai, ganha ou não ganha. E com certeza o Liverpool é o principal rival à altura dos Citizens, até porque o Arsenal não aguentou a pressão e perdeu a liga no meio do caminho. E com toda certeza, para o Liverpool não ficar mais desastroso do que foi na temporada passada, certamente Alisson Becker esteve no caminho. Obviamente que alguns jogos custaram falhas do próprio goleiro, mas em muitos momentos ele foi importante e salvador para que a coisa não terminasse ainda pior pro lado dos Reds. Em muitos momentos catastróficos e de crise, Alisson consegue se reerguer e fazer o Liverpool conquistar pontos importantes. Hoje novamente não foi diferente. Newcastle e Liverpool disputaram a 3ª rodada da Premier League e certamente a pressão é gigantesca pro lado dos Reds. Afinal de contas, jogar fora de casa contra a equipe extremamente organizada dos Magpies, que tem ao lado nomes como Joelinton e Bruno Guimarães, não é nada fácil. E quando o Gordon abriu o placar pro Newcastle logo no começo, parecia que a coisa ia dar errado completamente. Inclusive daria, até porque, mais ou menos na metade do primeiro tempo, uma jogada despretensiosa se tornou um perigo gigantesco e uma bola perigosa de Almiron virou perigo constante. Quando todo mundo achava que estava tudo bem, uma bomba surgiu e do nada o Alisson virou uma muralha. A defesa, tanto plástica quanto imponente, representou talvez a defesa mais fantástica da temporada. Isso fez o Liverpool voltar para a partida, mesmo que aos poucos, sofrendo uma pressão gigantesca do Newcastle com 1 a menos após a expulsão de Virgil van Dijk. O Liverpool precisou insistir ao máximo para tentar continuar na partida, e foi quando Darwin Núñez chamou a atenção. O uruguaio no segundo tempo fez 2 gols importantes e cruciais que colocaram o Liverpool na frente dos Magpies, numa virada simplesmente inesquecível. Daquelas, claro, de arrepiar todo o amante da bola. Mas obviamente, como você sabe, todo o crédito geralmente vai para cima do atacante. Mas e o goleiro? Será que se a bola realmente entrasse, o Liverpool teria fôlego e ímpeto para continuar batalhando nessa jornada? Será que a vitória viria assim? Olha, sendo bem sincero para você, eu tenho minhas grandes dúvidas. A defesa de Alisson foi tão importante e imponente que fez até mesmo o treinador do Newcastle surpreender. O brasileiro fez grandes defesas ao longo do jogo, incluindo, claro, um milagre em cima do Almiron, e impediu que o Newcastle construísse um placar melhor quando ainda estava vencendo. Acabou o jogo com 7 defesas, 4 delas dentro da área. O técnico do Newcastle, Ed Howe, falou: essa defesa foi simplesmente insana. Pra falar a verdade, foi magnífica. Sendo bem sincero, na verdade, como um treinador e espectador da bola, no futebol essa foi a defesa mais plástica e importante, além de imponente, que eu já vi. Certamente foi a melhor defesa que eu já vi na minha vida.
Afinal, se os gringos todos falam a mesma coisa, já que não é de hoje que ele é aclamado, porque de que maneira para muitos amantes e companheiros da seleção brasileira, o Alisson é um goleiro ruim? Sim, uma coisa não é ser mediano, fraco, é ruim. Para muitas pessoas, de fato, ele não tem nem capacidade para estar entre os 3 goleiros da seleção, já que quando Fernando Diniz convocou, inclusive, muitas foram as críticas. Ele que havia sido poupado de convocações por intermédio do técnico Ramon Menezes, que para muitos foi um grande sinal de alerta para que ele tomasse cuidado, pois ia perder a vaga para a seleção após não pegar os pênaltis contra a Croácia. Novamente ele foi convocado. Certamente o período em que Alisson ficou fora da seleção gerou um grande abatimento no ex-jogador colorado, que gosta de defender a seleção como se defende a própria vida. Mas convenhamos também que as atuações da seleção brasileira não credibilizam Alisson Becker talvez ao mais alto patamar, e muitas dúvidas e críticas também são válidas, afinal, nenhum jogador, nem mesmo o Neymar, pode ser de ferro, imune a qualquer crítica que seja. Mas dessa vez até mesmo o Jürgen Klopp falou dessa vez. O treinador alemão, simplesmente impressionado com a atuação de Alisson Becker, não deixou de desabafar perante esse momento, e foi categórico com as palavras. Mais uma vez a atuação de um time que surpreendeu, uma equipe que jamais baixou a cabeça e inclusive categoriza nossa partida como melhor e mais difícil do que foi contra o Barcelona, naquela remontada épica do 4-0 na Champions League 18-19. Alisson nos salva em inúmeros jogos e com certeza tem um crédito absurdo. As suas incríveis atuações do nosso grupo com certeza o credibilizam para um dos melhores goleiros atualmente. Considero o Alisson uma joia rara que deve ser bem guardada. Eu não entendo de que maneira tantas críticas são depositadas para ele, afinal de contas só vejo qualidades e principalmente virtude de um goleiro que segue constante temporada após temporada, conseguindo vários números e cativando cada vez mais o respeito da sua própria torcida. Sem o Alisson com certeza não seríamos a rocha sólida que fomos em muitos momentos nos últimos anos. Sem ele com certeza a equipe vitoriosa que construímos não teria existido. E galera, pra ser sincero, olha, se não fosse o Alisson tanto na temporada passada quanto em muitos momentos, sinceramente o clube estaria num patamar abaixo realmente do que tá, sendo o jogador com mais números constantes na Premier League, com o maior potencial de gols prevenidos, defesas dentro da área, de fora da área, parciais e com a menor quantidade de gols sofridos tanto dentro quanto fora, além também de uma porcentagem precisa de saídas certas por jogo, com a terceira melhor margem de pênaltis defendidos e a segunda menor margem de gols sofridos por partida. Alisson Becker, sem sombra de dúvidas, tem números excelentes de alguém que não pode ser credibilizado apenas um goleiro comum. Mas será que mesmo assim ele não vai ter a capacidade de demonstrar seu futebol na seleção brasileira? Será que é algo mais que impede ele de demonstrar esse talento? Ou simplesmente ele não tem capacidade para vestir? A Copa do Mundo, infelizmente, é uma competição injusta. Injusta porque muitos dos jogadores mais importantes acabam por vacilar em alguns momentos que o apedrejam para sempre. Quero um maior exemplo que o próprio lateral Marcelo, que nunca deu certo na seleção tanto assim, ou mesmo goleiros como o Dibu Martínez, que se você pegar o desempenho na liga com o Aston Villa, não consegue ter nem 1% do desempenho que teve com a própria Argentina em Copa. Ou será que de alguma maneira, Alisson Becker é o bode expiatório para uma seleção brasileira que acaba de certa forma sendo fracassada, que por mais que tenha sua parcela de culpa, acabou pecando em momentos importantes, como por exemplo faltando 4 minutos, abriu toda para cima da área, ou quando mesmo perdeu pênaltis com Rodrigo e Marquinhos? Será mesmo ele um alvo fácil de muitas críticas e pessoas que não acompanham tanto assim o futebol? Bom, aí você vai ter que me dizer, comente aqui o que você pensa. O Klopp já deu seu recado, agora é a hora de você. Tamo junto, obrigado por ficar até aqui e eu te vejo sempre no próximo vídeo. Até mais, você sabe onde me encontrar, valeu!